Bom dia a todos. Eu realmente vou tentar aumentar ao máximo o tamanho que der para olhar. E realmente nós pretendemos depois, inclusive, esse material disponibilizar, já que vocês todos colocaram seus e-mails aí, vocês vão receber. Eu vou trabalhar aqui sentado um pouco e vou falando, e vocês vão acompanhando e o que nós vamos falar. O que eu queria mostrar para vocês aqui é bem rápido, que existe um portal chamado da carga tributária do Brasil, né? E lá eu encontrei esse arquivo aqui, que eu quero mostrar para vocês. E lá diz os tributos no Brasil. Vocês vão ver agora o que nós estamos falando. Nos tributos no Brasil, nos termos do artigo 145, então Constituição, Código Tributário, impostos, taxas cobradas, né, contribuições, tudo isso aqui é chamado de tributos no Brasil. Mas o mais importante está aqui para baixo. Aí começa a lista dos tributos, dos impostos e contribuições. E aí começa contribuição, e aí eu marquei essa aqui porque eu não sabia. Contribuição funeral. Eu não sabia que para morrer tinha que pagar imposto. Mas agora tem. Ou tinha, não sei, né? Mas eu nunca vi. Desde 92, olha, é bem velho ainda. Fui rural, desculpa, então fui eu que fiz. É que eu estava muito rural, mas então, tudo bem. Vamos seguindo aqui, vocês vão ver só a quantidade de impostos, né? Olha as páginas que eu estou passando aqui, ó. Tudo isso aqui, por isso que tem as 2.000 e tantas horas lá que o Tiago, né? O Tiago falou, né? Então, vocês podem ver aqui por que é isso. Paga também para morrer, claro. As funerárias eu sei que recolhe os impostos delas. As taxas e assim por aí. Aqui tem uma coisa também que eu salientei aqui, porque eu tenho visto que algumas empresas não fazem isso ou não pagam isso, né? E também não sei na questão do Simples se isso aqui está dentro ou não, que nós vamos ter que fazer. É a taxa de controle e fiscalização ambiental do IBAMA. Isso é por essa lei aí que foi criada, né? E aí eu já vi empresas que foram chamadas e foram chamadas a regularizar a questão com o IBAMA, né? É uma taxa que eu digo sempre assim, que o IBAMA não sai da cadeira lá de Brasília, né? Sentado na cadeira recebe as taxas, porque eu não vi nenhum trabalho que esse pessoal faça para poder merecer ou ter condição de receber essa taxa aí. E diz que é uma taxa de fiscalização ambiental feita no escritório de Brasília, né? E aqui eu diria, vejam só 70, 80, 90, 92. 92 taxas registradas no portal lá da tributação. E eu diria ainda, eu estava dizendo aqui, que são todas as taxas que são comuns em todos os estados, né? Estados e municípios com a Brasília. Então, inclusive, estava procurando aqui, a taxa da uva do Rio Grande do Sul não está aqui, faltaria mais uma ainda, né? Que nós pagamos. O Fundo Vites ainda não está aqui, tá? Bom, essa era só para informação. Uma outra coisa também que eu queria trazer como informação, eu estava vendo essa semana aqui, que no ano, diz assim, novas regras tributárias da obrigação vão gerar dor de cabeça no próximo ano. Olha lá, novas regras tributárias da obrigação prometem gerar correria, né? Bom, primeiro aqui, essa questão do governo federal no SPED, né? O SPED fiscal aqui, o governo federal, a Receita, pretende fazer mais algumas modificações. Do ICMS do Simples, então, né, a desoneração. E aqui, o Simples, então, Lei Complementar 155, implantação, isso que nós estamos falando mais ou menos, né, que vai fazer, alguém vai ter que ver a questão do enquadramento. O ISS, a Lei Complementar também, de adequar as novas regras, os municípios estão, a questão principalmente dessa questão. O ICMS-ST, também, esse convênio 52 que foi mencionado aqui, tem diversas alterações agora para 2018, né? Tem um portal, inclusive foi criado pelo Cefaz, pelo Confaz, né? Onde todos os estados deverão colocar nesse portal todas as regras do ST, né? Que se olharem nessa legislação está lá. A desoneração da folha de pagamento, muitas empresas vão sair, tem aí diversas medidas provisórias, tirando as empresas que tinham essa previsão. As decisões judiciais do PIS e COFINS também, que estão tirando o PIS e COFINS da base de cálculo, ou tirando o ICMS da base de cálculo para calcular PIS e COFINS. Então, essas modificações todas, para o ano 2018, está previsto isso aí. Bom, eu tenho aqui, então, a ideia agora era mostrar para vocês o custo. Eu preparei aqui uma planilha de custos, né, para mostrar a diferença entre ter uma empresa de lucro presumido, né, para colocar numa planilha de custo presumido, então, no lucro presumido, uma empresa, eu fiz uma empresa aqui, que produz 1 milhão de litros de vinho, né, por ano, qual seria o custo se ela fosse presumido e qual seria o custo se ela fosse do Simples daqui para frente, né? Alguma coisa diferente aqui, digo, assim, a questão, principalmente aqui, o açúcar, ele vai ter um valor diferente, porque no Simples não tem crédito de imposto. Uma outra coisa que vocês vão perceber, também a questão da mão de obra,
ela acaba sendo diferente, né? Tem os custos diferentes. Eu encontrei aqui imposto sindical diferente. Eu quero mostrar aqui um pouco só o custo final, depois nós vamos comparar. 1,91 seria o custo dessa empresa aqui no vinho dela, né? Se ela vendesse esse vinho aqui, no custo de venda dela, então ela vai vender para São Paulo, o ICMS seria 12, o imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, enfim, chegando a 2,86, 2,65, digo o preço de venda dela. Nesse caso, o comprador tem um crédito do imposto de 12%. Então, o custo real para ele é 2,336. Quero só que vocês gravem esse número, depois nós vamos conversar, tentando mostrar outra planilha para ver. Então, tentei mostrar aí para vocês o que, vamos ver o que muda. E uma outra coisa que eu queria dizer também, essa interpretação aqui, certamente é fruto de uma pesquisa que eu fiz e alguns estudos que nós fizemos também com alguns contadores, mas pode ser que já tenha alguma coisa diferente, que realmente não seja exatamente isso. Mas nós vamos trabalhar, e aí, se for o caso, é só questão de mudar os valores e coisa parecida, né? Então, agora nós vamos falar sobre uma empresa do Simples Nacional, tá? Que também tem um faturamento até 2 milhões de reais, né? E vai fazer 1 milhão de litros de vinho. Então, de uva, 1.340 quilos. Como eu já falei antes, assim, o saco de açúcar aqui custa R$102, porque aqui o ICMS está dentro dele, né? Os produtos enológicos também, que tem o ICMS, a mão de obra baixou para 3 mil, porque não paga INS patronal, né? Então, o cantineiro também baixa para 4. No caso aqui do enólogo e o contador, continua a mesma coisa, porque normalmente é feito com nota de prestação de serviço. Telefone, informática, a mesma coisa. Luz, a mesma coisa. A administração também baixa. No caso aqui era de 5 para 4, porque também não tem contribuição para patronal, né? A taxa da FEPAM é uma outra coisa que também, eu não sei, a questão do Simples, como é que vai ser isso, né? Você paga taxa, você paga com essas questões do IBAMA, como eu falei antes, como a questão da taxa da licença de operação, né? Em princípio está marcado aqui uma taxa. De consultoria ambiental, então 12 vezes de... No caso, a taxa do IBAMA são 4 vezes, que é uma taxa trimestral de R$500, né? Cada empresa. O imposto sindical, como eu falei antes, não paga. Então, no caso do Simples, não tem imposto sindical. Ação de classe teria, análise de água 2 por ano. Manutenção, a gente colocou aqui R$2.000 por mês, né? Material de expediente, R$300, tá? E chegando a um valor aqui. O que eu coloquei aqui também? Então, também não temos regulamentado, não sei como é que vai ser, a questão da taxa do fundo VITES, né? Não sei se vai ser, se o Simples não vai pagar, se vai pagar. Na legislação atual, nós interpretamos que as empresas Simples teriam que pagar a taxa, na legislação atual, né? Nós não temos certeza, não temos que essa taxa seria isentada. Mas, enfim, se for isentada, não tem problema nenhum. A ideia foi colocar aqui para a gente observar e analisar, né? Aqui eu coloquei, então, a depreciação que nós vamos ter na nossa produção e a despesa financeira. Quer dizer, assim, a despesa financeira, o pessoal diz, bom, mas eu não pago o juro, né? Bom, quem pedir dinheiro emprestado paga juro e quem gastar o seu dinheiro deixa de ganhar juro. Então, no princípio, nós colocamos aqui como custo financeiro, né? Temos 13%, o nosso preço aqui chegou a 1,97. Não sei se vocês lembram o preço de antes, era 1,91. Então, a nossa diferença realmente está aqui na taxa. Se nós tirarmos a taxa, o custo vai ser exatamente igual. Vamos chegar ao mesmo valor, né? No caso, eu vou vender esse vinho também, como eu fiz antes, vou vender esse vinho aqui para São Paulo, né? A granel para São Paulo. O que tem? Essa empresa do Simples, até 2 milhões de reais, ela tem um custo de 10,45% do imposto, chamando aqui de imposto único, né? Porque é um imposto que a empresa do Simples paga com uma guia só. Então seria 10,45%, e ela tem uma margem de lucro de 10%, chega a 20%, e o preço final dela é 2,48. E aí o que eu vou dizer para vocês? 2,48 e o nosso comprador não tem crédito em imposto nenhum. O custo dele vai ser 2,48. Se nós lembramos da outra lá, era 2,33, né? Do outro custo, como eu falei antes. Então, neste caso aqui, o comprador teria a vantagem de comprar o vinho de uma empresa do lucro presumido, certo? O custo para ele seria um pouco menor. Bom, aqui eu fiz a planilha também do Bordeaux, para mostrar, mas só é tudo igual, né? E aí vamos de novo, então, para a planilha do produto. Agora eu vou pegar esse meu produto e vou engarrafar ele e vou vender, tá? Essa foi só um exemplo da questão do vinho a granel, né? Mas nós vamos engarrafar esse vinho e vamos vender, tá? Então, de novo, aqui o faturamento anual de 2 milhões, a empresa enquadrada no Simples Nacional, né?
O custo do vinho seria o quê? 40% Bordeaux, 60% Isabel, chegamos a 2,35. Esse é o nosso custo do vinho por litro, né? Chegando então, e eu vou fazer aqui uma planilha para uma caixa de 12 litros, de 750 ml. São 9 litros de vinho calculados, já dá isso aí. A nossa rolha aqui, ela é 12 centavos, se nós olharmos o outro era 10, então eu tenho que deixar todo o imposto sempre embutido no preço do produto aqui, porque eu não faço crédito nenhum, né? Os rótulos, a mesma coisa, a cápsula, né? A mão de obra aqui, quem se lembra de quanto é que era a mão de obra na outra, acho que não deu nem para ver, né? Era R$3 por caixa. Aqui é R$2,50, porque nós temos a mesma coisa que aconteceu antes, nós não pagamos contribuição patronal. Então, a questão do INSS, isso impacta em mais ou menos, né, 50 centavos por caixa de redução de custo. A caixa pelão, que era 2, passou para 2,50, a fita, o grampo, e a garrafa, que era 1, passa para 1,21, que é embutindo os 18% de imposto. Chegando então a 44. Bom, agora então eu vou fazer a venda desse produto aqui. Despesas com comercialização para o Rio Grande do Sul, né? Eu, inclusive, fiz questão de colocar no Rio Grande do Sul, porque tenho dúvidas em relação a essa questão do ajuste da MVA em relação nas vendas para outros estados. Eu realmente tenho essa norma aí, que é na 52, que está previsto isso, né? Nós ainda não temos empresa do Simples, então, em princípio, teríamos que estar no Simples para nos beneficiar disso, então eu preferi fazer uma demonstração vendendo para o Rio Grande do Sul. Então, uma coisa importante que tem aqui, o que acontece se eu vender esse vinho para o Rio Grande do Sul? Eu coloquei, inclusive, aqui o ICMS de 18%, né? Vocês podem dizer, mas nós não pagamos ICMS. Mas vocês vão ver depois por que está aqui esse valor. Tá? O imposto de renda não paga, contribuição social, PIS, COFINS. E aí está aqui o imposto único, aquele que nós falamos antes. Né? 10,45 é a nossa carga de imposto único, nós vamos pagar numa guia só, tudo bem. Além disso, eu tenho lá minhas comissões do meu vendedor de 8%, quebra de 1, lucro de 10%, financeiro de 13%, aí financeiro de novo, porque eu tenho que comprar as garrafas, tenho que ter tudo estocado e as vendas, inclusive, às vezes eu tenho que antecipar o imposto, enfim, nós chegamos a 3% de custo financeiro, frete 2% para entregar no Rio Grande do Sul, promoção de 2% eu vou usar, 36,45 é o total do meu custo porcentagem, né? Esse valor, isso aqui, levado para, fazendo o cálculo no meu custo de 44,43, eu chego a um valor de 69,92, que é esse valor aqui. Como eu não pago IPI, continua o mesmo valor, 69,92, né? Aí eu vou fazer o cálculo da subvenção tributária para vender no Rio Grande do Sul, tá? A MVA é 56,92. Sobre isso dá 109, onde eu tenho que calcular o imposto, né? 109,71 vezes 18%, 19,75. Agora eu vou buscar o meu ICMS, que está aqui de 12,58, que eu geraria se eu vendesse pagando imposto. Então eu calculo aqui, para descontar do ICMS aqui, do 19, eu vou pagar só 7,16. Né? O fundo de pobreza são 2%, eu vou calcular também sobre meus 109, está previsto na legislação, sobre os 109, 2%, 2,19. Então o meu preço de venda é o quê? 69,92, 7,16, 2,19, 79,27. Esse é o meu preço de venda. E aí diz assim, preço de venda para quem? Se chegasse um consumidor de vinho, chegasse na empresa para comprar o vinho, eu venderia para ele a 79,27, cubro todos os meus custos, inclusive com uma certa margem, como vocês viram aí, eu não vou, na minha empresa não vou ter frete, não vou ter outras coisas. Então, em princípio, esse seria o meu preço de venda para consumidor final dentro da empresa. Mas se eu vender esse vinho, então agora eu vou vender para uma empresa, cliente meu do Rio Grande do Sul, do lucro presumido. Essa empresa é do lucro presumido. Ela vai receber o produto com 79,27, né, como preço inicial. O ICMS ela não paga, né, já paguei, tudo está escrito lá, paguei. Ela vai pagar imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, tudo isso aí, mais. Ela tem um custo operacional de 15%, nessa minha empresa aqui, né, um lucro de 10%, chega a 30,93%. O preço de venda consumidor dela é 114, chegando a 9,56 a garrafa de vinho vendida ao consumidor. Essa empresa pode vender ao consumidor, cobrindo todos os seus custos, a 9,56 ou 114,77. Vamos simular agora um cliente de lucro real. Né? Bom, no cliente de lucro real, eu ainda não tenho uma dúvida aí na questão do crédito do PIS/COFINS, né? Que essas empresas de lucro real têm sobre a coisa. Então, foi isso que eu fiz aqui.
do nosso preço, eu descontei lá a questão do lucro real. No caso, como eu vendo, a minha empresa é uma empresa do Simples, né? Ela vendeu para ele, se eu olhasse lá na outra planilha, ela tinha crédito de PIS/COFINS. Aqui não tem. Ela não recebe com PIS/COFINS, não vai ter crédito, o custo dela é 79,27. Essa empresa também não paga ICMS, né? Paga imposto de renda, paga contribuição social. O PIS dela é 1,65 e o COFINS é 7,6, né? Porque ela é lucro real. Custo operacional 15, margem de lucro 10, 36,53. O preço de venda dela é 124,90, sendo que essa garrafa de vinho custa 10,41 nesse caso aqui, né? Eu até estava procurando aqui porque achei que tivesse feito aqui. Não está aqui. Não está aqui. Em princípio, então, essa seria o custo aqui, né? Eu até tinha feito aqui, não sei, acho que eu não copiei certinho. Quem está no Simples? Por isso que eu tinha feito aqui, achei que tivesse, não está aqui, acho que eu copiei o arquivo errado. Basicamente, quem está no Simples, o que vai acontecer? Quem está no Simples, né? Vai comprar o meu produto a R$ 79,27, vai pagar, se ele faturar 2 milhões, como eu estou imaginando aqui agora, 10,45 do imposto único, porque ele não tem crédito nenhum, e vai pagar, vai tirar a margem de lucro dele, o custo operacional dele, né? Então, vamos dizer, ele teria, só para tentar fazer aqui, dá para fazer rápido. Vamos imaginar que ele não paga tudo isso aqui, né? Não tem aqui. O custo aqui seria 10,45. 10,45 seria a taxa dele. Ele chegaria a 10,23 nessa mesma planilha aqui, né? Pareceria, antes estava dando 10,41, né? Da 10,23 daria muito parecido o preço com uma de lucro real, né? Seria mais ou menos isso, seria o cálculo dele. O que acontece é que essa empresa não tem como, o ICMS já vem pago, né? Então, em princípio, teria que ver essa questão dessa previsão aí. Mas, basicamente, eu diria assim, no mínimo, não tem prejuízo nenhum, né? As empresas que forem do Simples e em relação a quem é do lucro presumido, o lucro real, mais ou menos, o que dá para depender dessas planilhas aqui. Como disse, pode ser que ainda não esteja tudo certo, que a gente tenha que ajustar diversos valores aí, né? Mas essa é só a ideia um pouco para passar para vocês que, enfim, o que tem que fazer realmente é isso, é pegar a sua empresa, olhar, calcular, ver e jogar os valores nas planilhas que vocês vão construir, ou que tem, né? Para poder chegar a que conclusão vocês vão chegar para a questão do enquadramento da sua empresa no tipo de empresa que vocês vão querer fazer. Essa é mais ou menos a minha contribuição. Muito obrigado. Como as planilhas estão numa sequência, eu não consegui entender assim. O Simples tem que ter não só a simplificação, como tem que ter uma vantagem para quem está. Né? Então, eu não consegui entender na tua, Dani, se realmente tem uma vantagem, se a margem, o lucro que tu tem numa e noutra é o mesmo. Tá. E a tua carga tributária qual é? Isso aqui eu não consegui ir acompanhando. Só para enriquecer, a Marli, lá da Real Assessoria, ontem nós numa reunião, exatamente a esse respeito, ela fez a simulação, tá? Pegou, mas aí não de custo, em termos objetivos de faturamento, essa questão toda, né, considerando todo... e ela chegou a uma conclusão, grosso modo, assim, que a tributação seria em torno de 50%. No lucro geral. Sim. Reduziria geral. 50% em relação... Vamos dizer assim, se você paga 100, né, no Simples você vai pagar 50. Deu mais ou menos, 50, entre 45 e 55. Ou a rentabilidade ou o lucro vai ser maior. Sim. Paga menos, com certeza. Ou pode vender o vinho. Isso. Ok? Sim. Mas ali em percentual, assim, no global, nessa simulação que ela fez, do sim, empresário, poderá... seguramente.
É que o Dani está fazendo uma perspectiva de custo ali, né? Essa perspectiva que foi feita, claro, mas aí a outra perspectiva admitindo. Por exemplo, o que ela fez? Pegou todo setembro, até setembro de 2017, aí jogou o mesmo faturamento de setembro de 2017 para 2018. Aí deu essa economia de... Igual, né? Não, Dá o não. mesmo resultado. Não, ok. A perspectiva dele foi diferente, mas nessa perspectiva é grosso, 50%. Claro, vai depender muito de quem? Vai depender do tipo, o perfil da empresa, o perfil da vinícola. Às vezes tem vinícola que vai ser interessante estar no Simples, outras talvez não. Vai depender muito, né? Sim. Se alguém quiser tomar um café, tem um bolo aí na frente, enquanto a gente vai respondendo umas perguntas. Gilberto Pedroso, por favor, vamos mantendo em silêncio para nós poder conversar. Não, se eu entendi bem, na verdade, o Darcy olhou da perspectiva do comprador e quanto chegaria o preço do produto final. Então, eu entendi de que o preço final praticamente não mudaria, ou alguns centavos, mas o que é a grande vantagem é o lucro do nosso empreendedor, do vitivinicultor. Então, quer dizer, o Simples não acarreta num aumento de custo para o mercado, porque já está incluso o ICMS, mas sobra mais para nós, e nós precisamos, logicamente. Para o Rômulo. Isso. Rômulo, eu não entendi ali, foi um pouco rápido também, quando tu disseste que se eu tenho uma atividade, uma outra empresa com outra atividade, né, eu não posso participar de uma empresa com Simples. Eu sou consultor, tá? E tenho uma empresa de consultoria. E tenho uma vinícola. Se somar o faturamento uma é e ultrapassar... Simples, outra não é simples. Pode, desde que respeite aqueles limites. Pode sim, tranquilo, tá? Só que tem que respeitar aqueles limites e eventualmente a tua participação que tu tem na cota societária da outra também. Pode sim, tá? É só ver, temos que observar esses limites. Explica isso melhor sobre a cota da participação na outra empresa, que poderia até 10%, estava escrito ali. Tiago, repara. Na verdade, seria o seguinte, a limitação é de 10%. Você não pode ter mais do que 10% em outra empresa. E o faturamento das duas empresas somados não pode ser superior ao teto do Simples Nacional.